Bem-vindas ao Diário de uma Make Perfeita em 7 dias. Hoje estamos na terceira aula e o nosso tema é contorno e corretivo. Vamos aprender para que serve o contorno e o corretivo e em quais áreas a gente deve passar eles. Eu vou ensinar nessa aula como que você usa os líquidos, tá bom? Mas os lugares aonde você vai passar e como você vai passar é igual você faria se você estivesse usando o contorno em pó. E essa aula ainda vai chegar, tá? Na parte onde a gente vai selar a pele. Porém, na aula de hoje é bem interessante você aprender até para você saber qual que é a função de cada um. Eu super recomendo a gente fazer a nossa maquiagem com produtos líquidos. Principalmente entrando no frio, nossa pele fica um pouco mais ressecada, então o melhor é fazer com líquidos. Além de durar muito mais na sua maquiagem. Então vamos começar com o contorno, tá bom? Eu tenho usado, gente, este aqui, que na verdade ele é um corretivo, né? Da Ruby Kisses, por quê? Porque ele é perfeito. E o tom dele fica muito bom pra mim, mas não exatamente como contorno, mas sim como um bronzer mesmo, porque fica super natural. Só que quando eu passo assim, fica um pouquinho difícil de ver. Eu gosto de usar ele quando eu quero um acabamento um pouco mais natural. Mas fica aí uma dica pra vocês, tá? Não tem problema ele ser chamado corretivo, ou se você quer indicação de um corretivo mesmo pra área dos olhos, compra da Ruby Kisses, porque ele é maravilhoso, tá bom? No caso de corretivo eu vou usar esse daqui, mas esse daqui é bem melhor. Então, de contorno, eu vou usar essa relíquia aqui, gente, porque o tom dela dá muito certo com o meu tom de contorno, tá? Então, eu vou colocar aqui na bandejinha e vou aplicando com o pincel, mas só pra vocês terem uma noção mesmo, mas usem conforme é o produto de vocês, tá bom? Eu vou usar esse pincel aqui, que eu uso pra contorno, base, corretivo. Ele é um faz-tudo, sabe? Então vamos lá. O contorno tem que ser alguns tons mais acima do seu tom natural. Então, o tom que eu vou usar vai ser esse daqui, que é bem mais escurinho mesmo. Quais áreas que a gente aplica? Primeiramente, a gente vai pegar raiz das costeletas em direção ao topo da boca, tá vendo? Nem muito pra baixo, nem muito pra cima, porque vai vir outras camadas aqui pra cima, e se você passar ele muito pra baixo, você vai cair o seu rosto. Então, você vai pegar e vai fazer os tracinhos até chegar mais ou menos aqui, no meio desse ligamento, tá vendo? Vai pegar a sua esponjinha e vai dando batidinhas. Não tem problema ficar marcado aqui agora, porque depois vai vir muitas outras camadas. E eu arrasto ele para cima, tá bom? Um pouquinho aqui nas têmporas, já pode até trazer pra testa se quiser, mas não desce esse contorno, pelo amor de Deus. A função do contorno é trazer a sombra de volta pro seu rosto, que a gente tirou com a base, e dar essa afinada também. Então, você quer aprender a fazer uma rinoplastia, amiga? Hoje você vai aprender. Na testa, se você tem 2 dedos de testa, você vai passar somente aqui do lado na têmpora. Se você tem 3 dedos de testa, você vai passar aqui na lateral. Se você tem 4 dedos ou mais, que nem é o meu caso, você vai contornar toda a sua testa. Lembrando, gente, que nem tudo é regra, tá? A gente pode fazer o que você sente melhor. Se você não gosta, não precisa passar. Eu tô passando aqui só de um lado pra vocês verem a diferença que dá. Na papada, o que a gente vai sempre lembrar? A linha da mandíbula é aqui, ó. Vou marcar aqui mais ou menos pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ó, minha mandíbula tá aqui. Se eu passo o contorno nela, bem em cima dela e trago pra cima, eu vou fazer isso aqui com o meu rosto. E a gente não quer isso. A gente quer destacar essa mandíbula e disfarçar a papada. Então, a gente vai pegar aqui no contorno, ó. Pra baixo, tá? Não é na linha da mandíbula, é embaixo da linha, ó. A linha tá aqui e eu vou passar embaixo. Tá vendo? Vou trazer até aqui. E vou esfumar. Esfumar trazendo, ó, pra baixo. Olha a diferença.
Agora eu vou ensinar você a fazer a rinoplastia nesse nariz. A gente vai pegar, tem que ser um pincel assim bem fininho, tá vendo? Por quê? Porque a gente não pode errar agora. No nariz a gente vai fazer início da nossa sobrancelha, uma linha reta aqui, ó, tá vendo? No caso, a minha sobrancelha até começa um pouco mais pra lá, né? Mas é aqui, gente, é onde a gente tem de fato essa marcação. Ó, até marcou um pouquinho porque a pele não tá selada, sai um pouquinho da base. Mas não tem problema porque é só pra mostrar. Então a gente vai pegar aqui e fazer uma linha reta. Se ao invés de fazer assim, eu faço assim, meu nariz vai ficar igual ao do Michael Jackson. Com todo respeito, tá, gente? E se eu fizer assim, eu vou ficar com o nariz parecendo batata de Toy Story. Então faz esse contorno direito, pelo amor de Deus. Você vai descer aqui, ó. Uma linha bem fininha, até aqui. No meu caso, essa minha parte aqui de cima, superior do meu nariz, é mais fino. Eu tenho a bolinha do meu nariz um pouco maior. Então, como eu gosto, eu vou afinar um pouquinho só essa bolinha mesmo e destacar a parte de cima. Ó. Tá vendo? Aqui eu passei praticamente onde é, de fato, o meu contorno natural. Já na bolinha, o contorno dela é aqui e eu passei um pouquinho mais pra dentro. Porque, de fato, é mais largo essa parte. Se no seu caso for o contrário, a ponta é mais fina e a parte superior é mais larga, você faz ao contrário, adapta pro seu jeito. Você vai pegar a esponjinha com muito cuidado, vai dar uma apertadinha nela assim e vai esfumando em cima, sem arrastar. Quando a gente esfuma, automaticamente ele vai dar uma espalhada para os lados. Mas não tem problema, porque como a gente aplicou ele no lugar certo, olha a diferença, gente, que já dá. Agora a gente vai aprender como iluminar o nosso rosto. Só vou refazer o contorno aqui desse lado e já volto. Da mesma forma que o contorno vai escurecer, vai trazer sombra, vai fechar um pouquinho ali nosso rosto, dar aquela emagrecidinha, o corretivo, que é o tom mais claro, um pouco mais claro que o seu tom natural, vai servir para iluminar, projetar. Então, onde que a gente passa? No cantinho dos olhos, por quê? Porque a gente quer ficar com o olho bem destacado. Lembrando que essa etapa também ajuda a esconder um pouco das olheiras, tá? Porém, você tem que passar o seu corretivo antes da base para isso acontecer. Senão, você pode acabar manchando. Então, o ideal é tem olheira ali que me incomoda, então passa o seu corretivo, pode ser... O ideal é você passar o corretivo do tom da sua pele, ou então você passa uma camada a mais de base, onde você tem olheira para poder disfarçar. Agora, se você quer uma coisa mais prática, fica à vontade para passar só essa camada aqui, porque já vai dar uma boa disfarçada. A gente vai passar aqui. Se você quiser dar uma subidinha no seu olhar, pode passar aqui. A gente vai passar com muito, muito cuidado no topo do nosso nariz, para poder projetar pra frente. Ai, que medo. Bem fininho, tá? Eu gosto do efeito bocão, então eu sempre passo corretivo aqui. Outras áreas que a gente geralmente vê, como por exemplo, a testa, o queixo ou aqui. Por que as pessoas fazem isso? Como eu expliquei, você passa o corretivo mais claro onde você quer projetar. Então, se você tem um queixo um pouco mais pra dentro, você pode passar o corretivo para dar impressão, para dar uma projetada nele. Da mesma forma a sua testa. Se você tem uma testa muito pequenininha, você pode passar para dar uma aumentada nela, para trazer realmente um equilíbrio, né? Já que a gente fechou tudo isso com o contorno. Para essa área aqui, se você quer um rosto um pouco mais quadrado, é bem legal também. Principalmente porque a gente consegue marcar bem a linha do contorno. Porque quando a gente esfuma, acaba aqui, mesmo a gente não querendo, desce um pouco. Então também é muito legal. Porém, em mim, na minha automaquiagem, pra ser um pouco mais prático, essas são as áreas que eu gosto. Então, eu pego a minha esponjinha de novo e dou batidinhas. Pode arrastar, meu? Você até pode, mas tem que ser muito leve, gente. O ideal é batidinhas. Ó, as leves arrastadas que eu dou é assim, ó, tá vendo? Mas tem que ter a mão muito levinha pra fazer isso. Olha como a gente ilumina esse olhar, olha a diferença. Olha aqui. Tô achando que amarelo tá na minha paleta, tô me sentindo tão bonitinha. Com muito cuidado no nariz. Pode apertar a esponjinha, tá? E aí, minha amiga, o que você achou dessas etapas? Você sabia como que fazia contorno corretivo, pra que funcionava, quais áreas do rosto? Eu já sairia assim, tá? Porque
É como se eu estivesse com o rosto novo. Te vejo na próxima aula!